Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso vídeo de domingo à noite, hoje dia 17 de abril de 2022. Meu nome é Josiane Ramos Ferreira, sou psicóloga e psicanalista e a gente sempre bate um papinho aqui de domingo à noite. E lembrando que hoje é uma festa cristã, reconhecida pelos cristãos como a festa da Páscoa, que simboliza renascimento, renovo. Desejo a todos vocês, a todos nós, um tempo mesmo de renovo, um novo ciclo na nossa vida. Passamos por tantas coisas, conversamos sobre tantas coisas nessa época de isolamento, de quarentena. Agora nós somos gratos por estarmos já num tempo mais tranquilo, mas não é tão confortável ainda. Nós temos que continuar nos cuidando, continuar observando, a gente caminha, mas sempre com cuidado, pessoal? E hoje, nessa sequência de vídeos que eu estou fazendo, é sobre a natureza humana parte 2, nós vamos conversar sobre a dependência absoluta. A ideia de fazer essa sequência de vídeos é para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre o emocional, para que a gente possa lidar melhor com a gente mesmo, com o outro, com os nossos filhos. É muito importante tudo que tem à disposição para a gente aprender de como fazer. Mas eu acredito que é de extrema importância que a gente entenda os movimentos, o desenvolvimento emocional. Isso ajuda, pensando agora bem nos pais que desejam fazer o melhor pelos filhos. Os pais, segundo o Winnicott, são os melhores terapeutas dos filhos. Às vezes os pais tentam uma coisa, não dá certo, tentam outra coisa, não dá certo, mas chega uma hora que dá certo. Às vezes o que deu certo para a família ao lado do amigo, para a família do vizinho, para a família de algum parente, não vai dar certo para a gente, porque cada família tem a sua dinâmica, cada filho tem o seu jeito, toda a família tem um tipo de relacionamento, então nós temos que entender sobre isso, e a gente entendendo sobre isso, eu penso que torna um tanto quanto menos difícil a gente agir com o outro, com a gente mesmo, com os filhos. Lembrando que às vezes a gente acha que está acertando, está errando, às vezes a gente acha que está errando, está acertando. Quem vai nos mostrar isso são os nossos próprios filhos, mas a gente entendendo um pouco do que é o desenvolvimento emocional, a gente consegue ir mais tranquila. Então vamos lembrar disso, nem sempre que deu certo para o outro vai dar certo para a gente. E entendendo um pouco sobre o desenvolvimento emocional, sobre o desenvolvimento maturacional do ser humano, isso nos ajuda a agir. Pensando nos filhos, pensando em todos os relacionamentos. Eu trabalho na abordagem do Winnicott, então quero trazer alguns conceitos, algumas compreensões desse autor. Nós estamos na dependência absoluta, falamos no vídeo passado sobre o nascimento, e na dependência absoluta nós estamos ainda no comecinho da vida, que é do nascimento até uns 6 meses mais ou menos, onde nós, vamos imaginar nós, pequenininhos, dependíamos totalmente do ambiente, totalmente do nosso pai, da nossa mãe, totalmente ali do ambiente. Inicialmente se pensa na mãe, mas isso abrange também todo o ambiente. Por quê? Se o bebê ele é deixado no bercinho, ele não sobrevive. Então nós, quando nascemos, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, a gente dependia absolutamente do ambiente. Por isso, esse primeiro estágio do desenvolvimento maturacional, segundo o Winnicott, se chama dependência absoluta. A mãe, nesse momento, geralmente a mãe, mas pode ser um outro cuidador, ela também está numa entrega 100%. Tanto que as mães sentem muito esse momento, porque elas têm que desconectar de tudo do mundo para conectar com o bebê. É uma fase bem difícil muitas vezes, porque é cansativo, é exaustivo, mas passa. Tem mãe que acha que vai morrer, não aguenta de exaustão, mas passa. E isso é de grande valor. Se você se sente cansado, sobrecarregado por estar com um bebezinho pequeno, isso é muito normal, isso vai passar. Porque é estágio da dependência absoluta, onde o bebê ele é incompadecido, ele não tem ainda uma noção dele e do outro. A mente dele não existe ainda, só tem o psiquismo, então ele não sabe que ele está exigindo muito da mãe, ele é incompadecido, ele não tem a compaixão, ele chora e ele quer ser atendido.
E o bebê, ele tem algumas tarefas. Nós tínhamos essas tarefas quando a gente era pequenininho. A primeira tarefinha que a gente teve que fazer se chama, segundo o Winnicott, integração no tempo e no espaço. Porque quando a gente saiu da barriga da nossa mãe, a gente veio para o mundo, é um outro espaço, muito mais aberto. E é um outro tempo também. Então a gente sente essa diferença. O ambiente que vai nos ajudando a entender quando faz o holding, quando nos acolhe, fala, calma, vem cá, você quer mamar. Nem sempre a gente entende o que o bebê quer. Mas quando a gente entende, e a esse encontro é maravilhoso. Quando o bebê quer mamar e a gente pode oferecer um mamar, seja no peito, ou algumas mulheres não podem amamentar por algum motivo, seja na mamadeira, mas tem o afeto e tem o encontro com a necessidade de mamar e a oferta do alimento, o bebê entra numa satisfação, numa plenitude ali, né? Tanto que na hora que o bebê acaba de mamar, ele fica ali entregue, né? Ele fica ali no descanso, ele fica no deleite, de tão maravilhoso que é para ele. Seja uma dorzinha de barriga, que daí é curado ali através da intervenção da família, seja um banho que o bebê está sentindo desconforto, quer trocar a fralda, e daí essas necessidades são atendidas na hora. Isso faz muito sentido pro psiquismo, né? Ele tem uma integração do tempo, dele sentir a necessidade e vir o cuidado. Quando ele é pego no colo também, que tem um contorno desse espaço, ele sente que ele não vai cair, ele sente acolhido, tudo isso faz um sentido no psiquismo. Se por algum motivo a família não pôde fazer isso, ou não sabia que isso era importante, o Winnicott chama isso de falhas. Falhas nesse tipo de intervenção, que o bebê que vai determinar se foi falha ou não para ele. Isso é muito importante. Tem pai e mãe que falam, ai, traumatizei meu filho. É só a criança que vai dizer se traumatizou ou não. Às vezes a gente acha que sim, não traumatizou. E o inverso também é verdadeiro. Então, quando o bebê ele é atendido, tudo ok. Agora, quando não é atendido, então ele fica com um descompasso. Na hora que ele sente vontade de mamar, por exemplo, e esse leite demora a chegar, isso vai ficando muito agoniante, ele pode entrar até em agonia impensável, né? Agora, é diferente se ele está chorando, ele já ouve os passinhos da mãe no corredor, e daí ele já vai com o tempo associando que o leitinho vai chegar. Isso vai dando confiabilidade, previsibilidade, ele vai conseguindo entender que existe um tempo e as coisas acontecem. Quando o bebê não pôde ser atendido, ele foi, o tempo foi diferente, a mãe quis fazer tudo muito do jeito dela e não se atentou ao bebê, ou a mãe ficou muito ausente, ou a mãe entrou demais, o bebê nem estava precisando e ela já quis dar um mamar, por exemplo. Tudo isso descompassado faz um registro no psiquismo, né? A gente vê casos assim de adultos, só dando exemplo, pessoas que não têm muita integração do tempo. Elas acham, por exemplo, que uma atividade de 1 hora, elas acham que dá para ser feito em 20 minutos. E daí ela vai fazer, fica toda atropelada e sempre está chegando atrasada. Não fica uma coerência do tempo interno e o externo. Ah, mas por quê? Isso tem a ver com essas questões infantis, desde bebê. A questão também do espaço, né? Tem gente que tromba muito com todos os móveis, parece que vai dar para passar naquele espacinho e não dá. Tem tudo a ver com algumas questões que não foram bem resolvidas lá na questão do espaço, quando muito pequenininho. Uma outra tarefa do bebê se chama alojamento da psique no corpo. Quando os pais fazem o handling. O que é isso? Quando coloca na banheira e vai massageando o corpinho do bebê. O bebê, não sei se vocês já passaram por essa experiência, às vezes ele olha para a mãozinha, não reconhece que aquela mãozinha é dele, ele até se assusta, porque ele não sabe que aquele corpo é dele. Então, os pais que vão integrando, vão mostrando que a mãozinha é dele, o pezinho é dele, no jeito que manipula o bebê, que mexe, que muda de posição e segura, né? O Winnicott fala isso, né? Da forma como os pais fazem essa manipulação, é essa palavra que ele usa, para que o bebê vai se sentindo pertencendo ao próprio corpo. Quando isso também não foi bem feito por algum motivo, as pessoas não sentem o corpo como pertencendo a elas.
Um exemplo bem básico, tá o maior calor, a pessoa tá de blusa de frio. Ou tá muito frio, a pessoa tá com uma blusa de alcinha. Não sente o corpo, não sabe se o corpo está sentindo frio, se está sentindo calor. E outros ainda sintomas ou comportamentos, ações que a pessoa pode ter com relação ao corpo, como se sentisse o corpo desconhecido, né? Muitas vezes esse cutting, né, que é o ato de se cortar, para poder sentir o corpo, porque não sente o corpo, tem a ver com várias questões, especialmente essas infantis. É uma grande possibilidade, quando não foi feito bem esse alojamento, precisar sentir o corpo de alguma forma, não notar o corpo como pertencendo a si mesmo. Tudo tem a ver com essas tarefas importantíssimas do bebê. Depois, caminhando aí no amadurecimento, o bebê vai fazendo as primeiras relações de objeto, início das relações objetais. Porque no comecinho ele e a mãe é uma coisa só para ele, e depois ele vai enxergando o mundo como separado dele. Mas nesse comecinho ele só começa a entender, né, bem pouquinho, mas bem no finalzinho dessa fase da dependência absoluta. E ele está fazendo uma tarefa importantíssima, que é a constituição do si mesmo, que começa aí como si mesmo primário. Nós precisamos sentir que nós existimos, ocupamos o nosso corpo, estamos dentro dele e nós ocupamos um espaço, temos um contorno, temos esse corpo fora e temos um eu interior. Quando alguma coisa aconteceu que não foi possível a gente se integrar, e isso é muito normal, o processo de análise ajuda no processo de integração da gente se ocupar a nós mesmos, porque a gente precisa ter uma vida plena e preenchida por nós mesmos. Então, esse conteúdo, gente, que eu tô passando para vocês, é pra gente pensar na questão de cuidar dos nossos filhos e pensar também como foi com a gente. A gente tem comportamentos que às vezes a gente acha que faz parte do nosso jeito de ser. E muitas vezes tem a ver com falhas que aconteceram e por isso que somos assim. E isso pode ser transformado e melhorado. Quando nós olhamos o outro, a gente tem que também saber que ele ele tem uma história de vida e passou por situações que o fez ser como ele é. E às vezes eles estão muito atrás na linha do amadurecimento. Nem tem como a gente conversar direito com a pessoa que ela não entende o que a gente fala. Se tem alguém mais amadurecido e encontra com alguém menos amadurecido, a conversa não encontra um eco. Por isso que às vezes as pessoas falam, eu explico, eu falo, eu ensino, eu converso, dou conselho e não muda. Porque a questão é que a pessoa precisa ver onde que estão as falhas lá atrás e poder identificar e poder ser transformado pelo trabalho terapêutico. Ele precisa passar por um processo de integração e amadurecer. Todos nós podemos amadurecer até o final da nossa vida. Então, que a gente possa olhar para a nossa vida e entender que nós passamos por coisas, especialmente quando bebês, mas durante toda a vida, que influencia no nosso jeito de ser. Quando a gente integra tudo isso, integra a nossa criança, quando a gente entende tudo isso, a gente evolui e a gente vai se tornando cada vez mais amadurecido. E daí a gente se sente vivo e sente criativo nesse mundo que a gente está. Tão difícil esse mundo, né, gente? Mas a gente internamente pode ter grandes conquistas e isso nos ajuda a viver. Então, um pouquinho aí para vocês da dependência absoluta. No próximo vídeo eu vou falar da dependência relativa, desenvolvendo um pouquinho mais o que vai acontecendo com a gente. Qualquer dúvida, algo que vocês queiram conversar um pouquinho mais, escrevam aqui nos comentários, me mande um áudio, né? Me mande aí uma mensagem, a gente pode conversar um pouquinho mais. Um prazer estar aqui com vocês, uma ótima semana, um abração, meu número é 19997461390. Tá bom, pessoal? Até mais. Obrigada!